Uma pergunta que sempre me fazem é: que indicadores utilizar para avaliar a temperatura da atividade econômica, o ritmo da atividade econômica? E, curiosamente, bastam apenas 3 indicadores, que constituem o famoso tripé macroeconômico. Que indicadores são esses? O mais importante de todos se chama inflação. A inflação, na verdade, é um indicador que mede como a política monetária está sendo conduzida no país. Então, à medida que nós temos uma inflação mais alta, significa que há um desequilíbrio entre oferta e demanda, consequentemente isso acaba repercutindo sobre os preços. Então, a ação do Banco Central, nesse sentido, é justamente de arrefecer essa tendência de alta. Por quê? Porque o grande problema da inflação é que, ao longo do tempo, ele tira o poder de compra das famílias. E à medida que ele vai tirando o poder de compra das famílias, isso faz com que o orçamento das famílias se comprometa, dando condições cada vez menores de se consumir. E então isso acaba impactando na chamada demanda, consequentemente os preços arrefecem, mas tem um outro lado. As famílias não vão se sentir confortáveis vendo que a sua estrutura de consumo vai se encolhendo ao longo do tempo. Então, justamente para manter esse bem-estar, principalmente a nível de consumo das famílias, é que surge essa preocupação de controlar preços na economia. Um segundo indicador importante diz respeito à dívida pública. E qual a razão dessa preocupação com relação ao endividamento do governo? Ora, a razão é muito simples. À medida que o governo gasta mais do que ele arrecada, há necessidade de financiar esse excesso de gastos. E esse excesso de gastos é feito através da emissão de títulos públicos. E a curiosidade é que esse financiamento é feito através desses títulos públicos que são adquiridos pela sociedade. Ora, tudo bem, até esse ponto que a sociedade acabe aplicando seus recursos em títulos públicos, é uma garantia mais segura no que diz respeito à rentabilidade. Entretanto, no conceito macroeconômico, em tese, esse recurso é justamente o recurso que deveria estar sendo utilizado para investimentos no setor produtivo da economia. Então, à medida que o governo excede seu dispêndio e à medida que ele tem ou sente a necessidade de financiar esse excesso de gastos, menos recursos disponíveis acabam sobrando para investimentos no setor produtivo da economia. E um outro detalhe importante é que, à medida que esse endividamento aumenta, menor são os recursos disponíveis no caixa do governo para investimentos em infraestrutura. E quando a gente fala em infraestrutura, estamos falando basicamente de educação, saúde, mobilidade e segurança. O terceiro tópico, o terceiro item importante para se avaliar, diz respeito à taxa de câmbio. Por quê? Porque à medida que a confiança, principalmente do capital estrangeiro, diminui com relação ao nosso país, a tendência natural é que ele saia, elevando então a taxa de câmbio, ou seja, desvalorizando a moeda nacional. O grande problema dessa desvalorização da moeda nacional é que, à medida que a nossa economia é altamente dependente da importação, e principalmente importação de bens intermediários, isso acaba afetando custos de produção. Custos de produção que necessariamente vão impactar no preço, no fim do processo de produção, consequentemente aumentando os preços na estrutura de consumo das famílias. Esses 3 indicadores, portanto, inflação, dívida pública e taxa de câmbio, são justamente as 3 variáveis que sustentam a atividade econômica. E à medida que há um desequilíbrio nessas relações, então esse impacto, ou essa resultante, acaba repercutindo sobre a taxa de juros e o próprio comportamento da economia, que é medido através do produto interno bruto. Então, basta monitorar esses 3 indicadores para que então a gente possa ter uma previsibilidade daquilo que pode acontecer nos próximos períodos.